Everton é a bola da vez, é a contratação, pelo menos até o momento, de mais impacto do Bahia. A Raíssa, a gente vai trazer esse tweet, falou que vem mais contratações de peso. Eu soube de uma contratação de peso que ainda não tá na hora de falar, mas que também o Bahia tá tentando essa negociação. E... Enfim, é muita coisa acontecendo, mas o Everton Ribeiro, eu até me perdi aqui, comecei a pensar no nome, eu comecei a me perder, mas o Everton Ribeiro, por enquanto, é a bola da vez, provavelmente deve ser o maior salário do Bahia, ganhando mais de 1 milhão por mês, fora luva, tempo de contrato e tudo mais, e era difícil o Flamengo cobrir. Como eu falei antes de sair em qualquer lugar, eu falei, a proposta do Bahia é a melhor, e vai ser a melhor, não tinha como. A proposta era do Bahia. Quando chegou a informação pra mim, antes ainda do ano novo, falou, velho, se não renovar com o Flamengo, é jogador do Bahia. Porque não, e o Cruzeiro, esqueça Cruzeiro, não renovar com o Bahia, ou não renovar com o Flamengo, renovar com o Flamengo. Porque o salário era muito alto, a proposta era muito alta, o Everton Ribeiro tinha gostado do projeto. Então ficou difícil até pro Flamengo, que topou mais um ano de contrato. Topou repetir o salário que ele já ganha, só corrigindo a inflação, mas ainda assim o Bahia ofereceu aí 30% a mais, ofereceu um tempo de contrato a mais, hoje saiu a notícia de até coisas maiores, um trabalho pós encerrar a carreira, deve terminar a carreira aqui, depois um trabalho aí no City Futebol Group. Então era realmente difícil o Bahia perder essa disputa por Everton Ribeiro por questões financeiras. E aí resultado, o GE trazendo mais detalhes sobre o Jean Lucas, que a gente vai falar daqui a pouco, e o Venê, falando até logo a respeito desse ponto do Everton. O Venê trouxe, como o Yuri falou aí, gente, 30% de aumento no salário, né? 30% de aumento do que ele ganha lá na equipe ganhava lá na equipe do Flamengo, aumenta 30%. Premiação, tem meta, tem uma possibilidade de renovação automática, todo mundo apenas falando, Yuri, dos 2 anos e tal, mas há a possibilidade de um 3º ano de contrato, a possibilidade do Everton aposentar-se no Bahia e seguir carreira profissional aí após ele parar dentro do Grupo City, né? Pode ser no Bahia, pode ser em outra equipe do conglomerado, o embaixador do City. Vamos ver como é que vai ser isso daí, deixa o próprio Everton chegar também para falar, mas esses detalhes sendo trazidos a respeito da chegada do Everton Ribeiro. Ontem, como eu falei, até botei no chat, e mais de 70% votando, concordando, dizendo que sim, com relação ao Everton ser a maior contratação dos últimos 24 anos. Eu falei 24 que eu puxei de 2000 para cá. E um exemplo, a gente teve um Robert, que Darim não viveu Robert dentro do clube, ele ali no vestiário, no centro de treinamento e tal, e o Darino sempre falava que era um cara extraordinário, né? Embora tenha vindo também no final de carreira, o Robert depois acaba já se aposentando, não lembro exatamente se no ano seguinte ou um pouco depois, mas já se aposentando, e por aí vai. Então, assim, vamos aguardar Everton Ribeiro, a situação dele é essa, né? A gente já pode dizer que praticamente fechado, só aguardar agora o anúncio. Hoje eu conversava de novo com meu parceiro Rodrigo Araújo, e o Rodrigo falava assim, eu acho que esse trâmite vai demorar um pouco mais, nem hoje nem amanhã, porque ainda cabe, pelo tamanho de Everton Ribeiro, ainda vai ter uma despedida do Flamengo, vai ter uma postagem tanto do Flamengo quanto dele, né, aquele agradecimento. O cara até então era capitão do time, depois perdeu espaço na temporada passada, onde não só ele perde espaço, como o Gabigol, como o próprio Bruno Henrique, depois o Bruno Henrique retoma. Então, assim, aquela galera de 2019, alguns foram, de certa forma, ficando para trás no time do Palmeiras. O Gabigol é mais um que pode estar saindo, o Bruno Henrique balançou para sair. A proposta do Palmeiras que vaza pelo menos era algo surreal, de 4 anos de contrato, e ele opta por permanecer no Flamengo depois. Então, assim, é um cara grande, é um cara gigante que chega para a equipe do Bahia, e agora é aguardar só a batida do martelo, né, Yuri? Yuri tá baixando aí, gente. Yuri tá baixando aí, gente. É porque tá almoçando. Aí ao lado acabou de almoçar. Porque às vezes o povo pensa, Yuri, que tá no celular, que não tá dando atenção e tal. Não, acaba tá ouvindo, irmão, viu? Não, tô ouvindo tudo. Tava só como eu falei, pra quem tá chegando, tava almoçando. Comecei só agora, consegui almoçar, terminei
Agora tá tranquilo, mas a qualquer momento pode ser celular também, mas quando é celular não é besteira, é alguma coisa importante que eu tô olhando. Mas sim, 2 contratações praticamente fechadas, eu diria até 3 ainda. Thiago Palácios, perguntei hoje, falaram que nada mudou. Se algo mudar, vou informar vocês. Mas a situação com o Thiago Palácios parece estar encaminhada ainda. É uma posição diferente, é um ponta direita. Mas voltando aos duas, já falei, belíssimas contratações que estão encaminhadas e o Bahia deve anunciar aí. Eu acho que vai ficar pro dia da apresentação. Pode ser que venha antes, mas eu acho que vai ficar pro dia da apresentação, que aí não vai ter jeito, né? Vai sair alguma foto, já vai sair alguma foto do aeroporto. Eu acho que vai ser depois, viu, Yuri? Eu acho que não. Deixa eu dizer porque o ser depois. Por que você acha? Eu até te mandei a mensagem e tal da possibilidade e da questão de como vai ser esse primeiro treino, né? Tipo, o Bahia ainda não sabe se vai abrir treino ou não e tal. Então, tipo assim, se não abrir o treino e tiver jogador ali que não assinou, é só não sair na foto. Isso aí já tá todo mundo calejado lá, dizer, ó. Ou sair e dizer que não é ele. Massinho, aí tem gente até hoje dentro do clube que teima comigo, dizendo que aquele nariz com calombinho aqui era jacaré, pô. Era jacaré que tava usando tiara. Eu falei, irmão, o nariz tem um quebra-mola aqui, pô, um pitombo, como é que não é ele? O meu querido, rapaz, na moral, me diga seu nome aí, pelo amor de Deus, pra ver se eu gravo, que ele bota aqui o Cif, sei lá qual é a pronúncia que ele quer jogar aqui. Ele botou aqui, ó, Puco, esse canal tá muito bom, parabéns pra você e pra Yuri, obrigado pelo superchat, viu? Obrigado, meu querido PHP, pronto, vou falar assim agora pra ver se fica melhor. Gil Bala mandou aqui, ó, Yuri dá uma de Nelson Rubens e solta o furo logo. Não é porque eu não quero não, pessoal, é porque às vezes não tem a confiança necessária ainda de dar a notícia, o jogador não tá encaminhado, eu só digo quando a negociação tá bem pra frente, ou existe uma conversa mais séria e eu consigo confirmar, ou até pra... Aí não vem, Yuri tá errado, Yuri tá mentindo, Yuri é mentiroso, Yuri só dá barrigada, ou Yuri atrapalha as negociações, é culpa de Yuri, na hora certa, pô, na hora certa, por isso que a gente não pode falar. Tem um meio, pronto, meio de campo, tem um meio de campo aí, pronto, acabou, pronto. Mais um meio. Meio de campo entenda como tudo, de primeiro volante a meia esquerda. Joga nessa faixa. Souza mandou R$2 aqui, tamo juntos, meu querido. Uou! Uou! É engraçado, antes eu achava o prêmio da Copa do Brasil um bom prêmio. Agora eu vejo que é merreca para o Bahia City, caso a gente seja campeão. Observação, nunca vi tantas fontes diferentes falando do Bahia. Coisa boa. Na janela passada já teve. Fazendo justiça, Yuri. A janela passada teve um ponto forte que era de representantes internacionais. Exemplo, do Merlon, do Fabrício falando e tal. Essa, até eles dois estão um pouco mais, digamos que, focados em outras coisas, não estão virando tanto assim para o Bahia, mas você vê agora, de forma diferente, São Paulo, Rio, Minas, Porto Alegre, todo mundo falando. Hoje eu recebi ligação de Porto Alegre querendo saber da situação de Ferreirinha, porque a informação que Darino soltou hoje, meio-dia, de que o Bahia ainda não desistiu, ela chegou em Porto Alegre e os caras já queriam saber, porque lá eles estavam falando que não entendiam o atraso de que São Paulo e Ferreirinha, junto com o Grêmio, ainda não tinham se entendido. E eu falei, rapaz, a informação aqui, pelo menos aqui Darino soltou, é essa, de que o Bahia ainda tem interesse no Ferreirinha e a gente não sabe até que ponto que tá andando isso. Né? Até porque tem um silêncio, gente. Já tinha antes, na era Belintani, né? Agora mais ainda, Santoro nem por aqui tá, né? Só para vocês terem ideia, nem por aqui que eu digo, em Salvador, pelo menos a última vez que eu procurei contato, nem em Salvador não tava, né? Ainda me disseram isso, só tá trabalhando, o homem tá se virando aí e tal. Aí no dia que eu falei, Yuri, que ele tava trabalhando, disseram, você prova? Aí eu falei, aí, pá, agora, Everton Ribeiro praticamente fechado. Calma, pô. Tira a agonia do peito, rapaz. Ó, Yuri, preparado para encontrar Everton Ribeiro no Outlet? Lá tá demorando pro lado de cá, né? Me bater com ele. Eu tô tentando descobrir a hora que ele chega ainda. Não tem a hora que ele chega. Se eu soubesse a hora que chega, eu tava lá no aeroporto. De novo, não por ser Everton Ribeiro, apenas para fazer nosso trabalho. Seria uma cobertura incrível. Imagine você cobrir a chegada de Everton Ribeiro ao Bahia. Mas se alguém souber, me mande. Fique à vontade. Estaremos lá com o Fedê. Daqui a pouco o FBI Bahia City descobre. Manda. Acabou de fazer o check-in.
O avião vai descer em Feira de Santana e ele vem pela BR já de... Precisa de uma amizade de alguém que trabalha no aeroporto. Precisando. Pois. Ó, presidente do Inter confirma a permanência de Maurício. Acho que Everton Ribeiro veio após a negativa. Após essa negativa, acho que Everton é excelente contratação. Tamo junto. Eu prefiro achar que Everton era a prioridade. Eu já falei disso, não foi? Eu confirmo, eu confirmei já isso. Everton Ribeiro era a opção número 1 do Bahia. E eu falei aqui, quem acompanha nossas lives sabe, eu falei que era um ou outro, muito provavelmente era um ou outro. Quem tá aqui não me deixa mentir. Everton Ribeiro sempre foi o plano A do Bahia. Entendia que os dois jogadores eram para a mesma função, para a mesma faixa de campo, brigavam pela mesma coisa, que era um ou outro. A prioridade sempre foi Everton Ribeiro. Sempre. Então vamos jogar aqui o presidente da equipe do Internacional. Deixa eu só vou tirar da tela cheia aqui para poder ler o nome dele, que eu esqueci aqui. É o Alessandro Barcelos. O Alessandro Barcelos, ele garantindo. Eu vou deixar até assim, eu acho que fica mais enquadrado do que como estava antes. Ele garantindo a permanência do Maurício, vamos ouvir. Maurício não sai agora. Nós já recebemos, inclusive, ofertas muito boas e negamos. Esta é uma contratação que o Internacional está fazendo. Nós tínhamos o objetivo de trazermos outros atletas, infelizmente essas coisas não avançaram e, portanto, o Maurício passou a ser uma prioridade, uma espécie de recontratação nossa para esse período. Vamos abrir mão desse recurso e vamos manter o Maurício. Tá. É uma conta interessante, porque na nós verdade... não teríamos 14 milhões de dólares para contratar o Maurício agora. Esse é por baixo o valor. E o Inter não tem direito a 100% do valor, né? Então vende por um monte, mas fica só com metade. Exatamente. Então não resolve nem o problema financeiro e abre uma brecha. Exatamente. Vamos manter o Maurício. Pronto, só para entender, nesse ponto aí, Yuri, seriam, ele citando os 14 milhões de dólares para manter o Maurício, aproximadamente 70 milhões de reais, né? Por baixo que ele falou aí. Porque, tipo, seria o tal do investimento se ele quisesse contratar o Maurício. E ele fala de ter recebido excelentes propostas, né? Dentro dessas excelentes propostas, acredito que tenha sido, sim, a do Bahia. O Bahia foi direto no Inter. Teve gente falando assim, é só olhar a multa então, não tem dinheiro e tal. Eu recebi, Yuri, algumas mensagens assim no Instagram, e aí eu fui olhar a multa do Maurício. Se eu não estiver enganado, a multa não é esse valor que ele cita dos 14, porque a dos 14 seria tipo, eu acho que se eu não estiver enganado, seria a proposta ali próxima da do Bahia, para poder ter o Maurício. Eu acho que deve gerar em torno de 10, 12 milhões de dólares para ter o Maurício. E essa dos 14 que ele cita, eu fui dar uma vasculhada, fui olhar alguns sites e tal, e já tinha saído na semana passada de que a multa do Maurício, ela é de 30 milhões de euros. De 60 milhões de euros. A de Cauli é 50, a dele é 60 milhões de euros. Aproximadamente 330 milhões de reais. E aí teve gente falando assim, paga aí, Grupo City e tal. E eu vi um comentário em um perfil no Twitter, que, quando compartilharam essa multa do Maurício, teve um comentário de um torcedor do Bahia que ele falou o seguinte, não é pagar aí a multa, apenas o Inter acabou de mostrar para o mundo o mesmo que o Bahia fez. Ou seja, não estava escrito isso, mas eu estou dizendo, o Bahia fez escola. O Bahia fez escola. Ao puxar o freio de mão do Palmeiras com relação a Cauli, dizer, não está à venda, eu quero o jogador, mas se você quer, a multa dele é essa aqui. Eu acredito que tenha sido a mesma coisa que o Inter fez, dizer para o Brasil, a multa de Maurício é essa, não tenho interesse, como o próprio presidente fala, o Maurício ficar é um reforço para a gente não tem dinheiro para contratar um outro Maurício e tal, então o recado está dado, o Maurício fica, eu acho que é algo semelhante à situação do Cauli, né? Pois é. A negativa do Inter foi desde a primeira proposta. O Bahia chegou a formalizar uma proposta que foi baixa pelo Maurício, confirmei a proposta.
que saiu em outros lugares primeiro, apenas confirmei também a minha informação, que eu também tinha proposto, contudo o Inter não aceitou. O Inter queria mais dinheiro, justamente por isso que a gente falou. Só tinha 55%, se eu não me engano, o Inter do Maurício. 50, né? 35... Acho que era 55. Foi Maurício que eu vi, que é 50. Não, esse aí deve ser o Ferreirinha que você tá confundindo. O Inter, o Grêmio tem 35%, o empresário e jogador 55%. Não, nem Ferreirinha, nem Maurício. Foi outro jogador que eu lhe falei que se vier vai dar o que falar. Ah, tá. Dele, uma porcentagem de outro e uma porcentagem... O Ferreirinha é assim também, mas o Inter, se eu não me engano, é 55% do valor que o Inter tem do Maurício. Enfim, não é 100%. Então, complica o acerto, todo o valor que o Inter topar negociar vai ser apenas uma parte do valor, então complica toda essa negociação envolvendo o jogador, envolvendo o Bahia. Bahia conseguiu seu plano A, pelo menos quem ele traçou como primeira prioridade, que era o Everton Ribeiro. Então, consequentemente, descarto o Maurício. Eu acho até, Yuri, o seguinte, o Maurício poderia chegar aqui e jogar bola, é jovem, tem 22 anos e tal, é um bom jogador, mas não causaria o reboliço que o Everton tá causando. Não causaria. Em termos, gente, que eu tô falando de repercussão nacional. Tá todo mundo falando, e tem gente até que não se atenta ao ponto de que o contrato do Everton acabou, ele fez a proposta dele o Flamengo não quis outra, ele viu a do Bahia e falou, beleza, eu vou pra lá. Lá eu tô seguro. Eu digo, sem medo de errar, que se o Bahia não fosse City hoje, não fosse SAF e tentasse, mesmo no valor, que eu digo para vocês o seguinte, o Bahia de Belintani, 2021, teria condição de pagar o que o Bahia de hoje vai pagar para Everton. O Bahia de Belintani, a gente cai, para quem não lembra, com o maior orçamento da história do clube. O Bahia de Belintani estava arrumado financeiramente. Para pagar 1 milhão, será? Eu não vou nem falar... Tava. Não vou nem falar de 21, eu vou dizer o seguinte... O de 19 e 20, pré-pandemia. A pandemia, ela quebra o Bahia inicialmente. A sequência de Belintani E olha que eu sou um dos caras que, no futebol falando, critiquei muito a gestão de Belintani. Mas o lado financeiro, Belintani pega um time que o lado financeiro estava estruturado, por conta do trabalho de Marcelo Santana, e que ele só fez dar sequência e com a mentalidade dele de botar dinheiro em caixa, o Bahia tinha... o maior orçamento da história quando a gente cai em 2021. Tinha um elenco que ele gastou dinheiro, mas em campo não deu certo. Não tinham medalhões, mas tinha gente. O Bahia estava arrumado. Depois, um pouco depois de pandemia ali, Bahia se perde, atrasa, a questão de queda de renda e por aí vai. Mas eu sei o que eu tô falando para vocês. Estava arrumadinho. E poderia, só que, por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte, não é nem para ficar provando se foi gestão com dinheiro ou não. O que eu quero dizer é o seguinte, que o Bahia de Belintani, que teria condição de pagar 1 milhão de salário, em outros momentos eu já falei para vocês que o Bahia já pagou, não isso, nunca pagou, mas chegou perto com outras pessoas, mas deixa quieto. O Bahia tinha condição, mas talvez ele não viesse, que ele não teria a segurança que tem hoje, não teria a garantia que ele tem hoje. Então hoje é uma questão toda organizada pelo maior grupo de futebol do mundo, e de confiar nos caras, é o que faz Everton Ribeiro vir, e para mim um grande nome do tempo que eu me entendo de acompanhando o Bahia. Eu vi Kleberson e Ricardinho que ganharam Copa do Mundo. A gente teve Rubens Cardoso, campeão mundial pelo Inter. Carlos Alberto, campeão de Champions League, fazendo gol pelo Porto e tal, entre outros. Mas para mim, esse cara é maior do que esses que eu citei. O Everton Ribeiro, ele é maior do que esses que eu citei. Por tudo que ele fez na carreira, não só no Flamengo, gente. Não só no Flamengo. E que um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás, o cara tava no Catar jogando Copa do Mundo.